Saudações, gente bonita. Em Goiás, 16 horas e são uns 25 graus. Tá bem fresco aqui em Catalão, Goiás. Essa gravação é para uma live. Quando vocês estiverem vendo, ela será postada para que a gente possa comentar o que nós vamos dizer aqui, certo? Porque tem alguns assuntos que é muito fácil a gente se perder nas discussões secundárias. E esse é um desses assuntos, e a gente não pode se dar esse luxo. Bom, sobre o que nós vamos falar? Verdismo. Nós falamos muito sobre identitarismo, né? Woke e tal. Até tem uma coisa muito interessante que é para ilustrar isso. Uma mocinha numa comunidade quilombola, né? Uma biblioteca de autores negros. Uau, que maravilha! É óbvio que eu estou sendo irônico. Não é uma maravilha. A questão dos cachorros no parque ainda continua. O parque continua interditado aos humanos por causa da cachorrada. Isso aqui é São Paulo, Brasil, principalmente. Né? A gente não pode entrar para mostrar porque os cachorros tomam conta. Infelizmente, fizeram um parque bonito que serve para cachorro. Né? Eu adoro cães. Mas eu gosto mais ainda de seres humanos, certo? Eu acho que encher a praça de cachorro não é uma solução. Definitivamente não é. A ideia era mostrar para vocês o bosque cheio de pau-brasil, mas não vai rolar. De toda forma, a gente consegue fazer a discussão sem isso. Muito bem, qual que é a discussão? Assim como a mocinha que vocês viram, né? Ilustra a escola quilombola, onde você discute identitarismo, autores pretos, mas não discute a langanha da luta de classes, que é o necessário. Porque eu falo sempre, identitarismo é liberalismo burguês, que visa afastar a sociedade dos problemas. O identitarismo woke, ele dá a impressão que a solução é individual. Ele parte do conceito de pertinência, de orgulho, para buscar soluções individuais. Mas a solução é coletiva. Solução é uma obra coletiva. Para você combater o capitalismo, que é uma estrutura liberal e individualista, você tem que buscar a construção de redes de solidariedade coletivistas. Essa é a lógica do socialismo. Perfeito? E a lógica também do anarquismo. É a lógica da luta de classes. Por que nós não conseguimos soluções coletivas e solidárias? Porque é exatamente o contrário disso que o capitalismo busca. Esse ponto é tão importante que eu vou deixar os dois maiores filósofos vivos do mundo comentarem sobre isso. Vamos lá, vamos ouvi-los. Nós somos tão movidos por ideias estabilizadas que a gente fica com dificuldade de pensar o futuro agora, porque o futuro agora implica em responsabilidade agora, em não negociar mais nada, não aceitar os termos que o capitalismo impõe, que é da gente ser a sociedade da mercadoria e pronto. A gente não tem outro destino, nós vamos ser consumidores. Vamos comer, 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 para poder crescer. Dizem que a única coisa que cresce indefinidamente no universo é o câncer. Então a gente tem que parar com essa doideira de crescer. A ideia de desenvolvimento e progresso, eles são disparos do consumo, da mercadoria, de toda a predação do corpo da terra, seja o rio, a floresta, tudo. É uma predação. Nós estamos em guerra. Eu não sei por que você está me olhando com essa cara tão simpática.
Nós estamos em guerra. O seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares o tempo todo. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. I'll just give the 3 principles which enable us Israelis to live so easily with this brutal reality. A, most of the Israelis, if not all of them, deeply believe that we are the chosen people. And if we are the chosen people, we have the right to do whatever we want. B, there were more brutal occupations in history. There were even longer occupations in history, even though the Israeli occupation gets to quite a nice record. But there was never in history an occupation in which the occupier presented himself as the victim. Not only the victim, the only victim around. This also enables any Israeli to live in peace because we are the victims. Here I get to the third set of values which enable us Israelis to live in peace with the occupation. And this is maybe the most crucial one and the worst one. We say victimization, we say it's chosen people, but the third set of values is the most dangerous one, and this is the systematic dehumanization of the Palestinians, which enable us Israelis to live in peace with everything, because if they are not human beings like us, then there is not really a question of human rights. And if you scratch under the skin of almost every Israeli, you will find it there. Almost no one will treat the Palestinians as equal human beings like us. For millennia, for centuries at least, Jews, when they were being persecuted in Europe, discriminated against in Christian countries, had no place in the world to go to in which they felt they would be welcomed and given the opportunity to lead normal life, except the Arab world. They were coming to our part of the world to live among us, and living among us, enjoying whatever we had, be it big or small, and our enjoying whatever they had to offer, to the point where they became indistinguishable in their dress, in their eating habits, in their talking, except that in their faith, they prayed on Saturday, and the Muslim among us prayed on Friday, and the Christian on Sunday. Until Zionism came, it was perfectly normal for Jews and Arabs to live together in our part of the world. So I'm not presenting a vision that is against the nature of things. I'm presenting a vision that would be a return to the nature of things once the aberrations of the last few decades are removed from the way. Why does not one country in the entire Arab world not want to help their brothers and take them in, spread them out? You don't want them in Egypt, you don't want them in Jordan, you don't want them in Syria, you don't want them in Saudi Arabia. There's a million countries. Spread them out. Nobody wants to help them. Why? Maybe the Jews were like the Palestinians. They were so horrible. They were so vicious. They were so bestial, or as the current Israeli government calls them, human animals. Maybe that's why none of the European countries and the United States didn't want them. You think that's the reason? You're smiling, but you're
change the fact that the very argument you use was used by Hitler. Yeah, the same argument you used was used by Hitler to justify the extermination of the Jews. Gentlemen, Your argument was used by Hitler to justify the extermination of the Jews. You're a Nazi speaking out in those kinds of arguments. Sheikh Omar, if you had an opportunity and 1 minute to sit with the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, what would you tell him? That conversation changes almost every day, subhanAllah, but right now it would be an apology. One of the hardest videos I watched out of Gaza was the man that was saying to his children that were passed away that when you see the Prophet ﷺ, tell him that your ummah turned its back on us. Say, Asif ya Rasulullah. We're sorry for our ajz, for our incapacity to take care of the weakest members of your ummah right now. I don't want to dampen the mood, but this is a conversation that I have in my mind multiple times. It changes. Sometimes it's admiration, sometimes it's awe, sometimes it's love, sometimes it's personal deficiency, but right now it would be, I'm sorry we couldn't do better. A representação da molécula que vocês estão vendo é da glicose, C6H12O6. 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 moléculas de oxigênio. Essa molécula glicose ela é interessantíssima e fundamental para nós entendermos o princípio de toda a nossa discussão. Se ela passar por um processo de hidrólise de centenas de milhões de anos, essa molécula glicose é convertida de C6H12O6 em 6C6H2O, ou seja, em carbono puro mais água. Correto? Traduzindo, ela vira carvão mineral, ou seja, ela guarda muita energia. Se você junta, alinha seria uma palavra melhor, muitas moléculas de glicose, você tem uma molécula de celulose. E aí que começa de fato a nossa discussão. A molécula de celulose, vamos colocar o esqueleto das árvores, é feito de glicose. Então nós estamos vendo aqui árvores. A árvore é a chave do nosso entendimento de por que essa bobagem de crédito de carbono, de pegada de carbono, e economia do carbono é uma farsa. Vejam vocês as árvores, aqui nós temos até bastante delas, é um número bastante razoável delas. Podia ter mais, mas nós até que temos algumas, certo? O que uma árvore faz para crescer? Ela se alimenta de gás carbônico, CO2, certo? E pega água pelas raízes. Misturando água, H2O, com gás carbônico, CO2, a árvore produz moléculas de glicose. As moléculas de glicose, uma vez enfileiradas, se transformam em moléculas de celulose. É o esqueleto, vamos colocar assim, das plantas. Tá certo? Moléculas de celulose. Essencialmente, a maior parte de uma árvore, nem tanto as folhas, mas a maior parte da madeira de uma árvore, tá vendo isso aqui? Isso é madeira de uma árvore. A maior parte da madeira de uma árvore é celulose. Celulose guarda tanta energia que um composto dela, trinitrocelulose, é conhecido como TNT. É a matéria-prima para fazer dinamite. Tem muita energia nisso aqui. É por isso que queimada, ela é um combustível. Por isso que após sofrer o processo longo de hidrólise, ela se transforma em carvão mineral. Certo? A árvore, em resumo, ela respira CO2, o gás do efeito estufa, e transforma esse CO2 em folhas, em ramos,
que vão se transformar em troncos, em madeira, formada principalmente de celulose. Traduzindo, uma árvore como essa. Essas árvores foram plantadas quando eu tinha cerca de 13 anos. Eu lembro quando elas foram plantadas. Eu estudava na escola agrícola, que fica lá na frente, lá na frente. Eu me lembro que, bom, então elas são uns 30 anos mais novas que eu, né? Olha o tamanho desse pé de cajamanga. Ele é imenso e pesado. Isso aqui pesa muitas toneladas. Quantas toneladas? Uma árvore desse tamanho deve pesar pelo menos 10 toneladas, 10 mil quilos. A maior parte dessas 10 toneladas não está nas folhas. A maior parte dessas 10 toneladas está na madeira. Então a maior parte dessas 10 toneladas é celulose. É o que, portanto? Gás carbônico que estava na atmosfera. Foi retirado da atmosfera e transformado em árvore. Então, se o gás carbônico é o gás que causa o efeito estufa, e ele é o gás que causa o efeito estufa. Deixa eu mostrar para vocês basicamente como esse processo ocorre. Bom, então nós vimos que o dióxido de carbono, assim como o metano, o dióxido de nitrogênio, são gases causadores do efeito estufa. O dióxido de carbono, em particular, é emitido principalmente por queima de combustíveis fósseis. Aquele carro lá na frente está emitindo dióxido de carbono, porque ele está queimando combustíveis fósseis. O dióxido de nitrogênio é produzido principalmente por queimadas, como as produzidas pelo agronegócio no Cerrado e na Amazônia. E o metano, bom, no caso do Brasil, ele também é produzido principalmente pelo agronegócio. Cada vaquinha emite 400 litros de metano por dia. O metano, ele é 80 vezes, não, perdão, ele é 36 vezes, 80 vezes é o dióxido de nitrogênio. O metano é 36 vezes mais causador do efeito estufa que o dióxido de carbono. O Brasil tem cerca de 250 milhões de vacas. Cada vaca emitindo 400 litros de metano por dia, são 100 bilhões de litros de metano por dia. Multiplicado isso no ano, são 36,5 trilhões de litros de metano por ano, só das vacas do agronegócio. Considera, vamos arredondar para 20 vezes mais causadores do efeito estufa? Não, não arredondar tanto assim não, é para 30 vezes, pouco menos de 30 vezes mais causadores do efeito estufa, e a gente vai ter um número que é, uau, cerca de 1 quatrilhão de litros de metano por ano, emitidos só pelo gado. Aqueles animais que normalmente são criados para conseguir deles o cadáver que vai ser mandado para alimentar outros países do mundo. O agronegócio faz isso. Por que eu parei diante dessa planta? É claro que eu faço um roteiro, né? Eu não improviso. Quer dizer, às vezes eu improviso. Isso aqui, para quem nunca viu, é cana de açúcar. Tá vendo? E indica que isso aqui é uma cana caiana. Cana caiana. Por que a cana de açúcar é uma planta extraordinária? Porque um hectare de cana de açúcar, por exemplo, na Etiópia, com o solo ideal, tudo aí, mesmo sendo um país pobre, o solo, o clima, as condições lá são perfeitas. Um hectare produz 140 toneladas de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, bom, ela tem um caldo doce, que é formado por glicose, C6H12O6. E a casca dela é essencialmente celulose. Então a cana-de-açúcar é uma planta excepcional em transformar dióxido de carbono em árvore. Uau! Então as plantas todas fazem isso. Só que algumas fazem com muito mais eficiência do que outras. A cana-de-açúcar é mais eficiente do mundo. A moringa, ela é excepcional. O BRS Capiaçu também é muito bom nisso. O eucalipto é bom nisso. Várias plantas são muito eficientes em transformar o dióxido de carbono que está na atmosfera
em açúcares, caso da cana-de-açúcar, ou madeira, que essencialmente é celulose. E, portanto, o que essas plantas fazem é respirar o que está matando o planeta e peidar oxigênio puro. Não só oxigênio puro, água também. Se você planta árvores, você também está plantando nuvens, correto? Porque durante o processo de fotossíntese, um subproduto é a água. As folhas transpiram água. Elas não apenas produzem gás e oxigênio, elas transpiram água. Então, essencialmente, resumidamente, a planta absorve água pelas raízes, absorve dióxido de carbono pelas folhas e libera pelas folhas oxigênio puro, gás oxigênio, né? E água. Então, florestas semeiam nuvens. Florestas semeiam oxigênio. Mais importante do que isso tudo, florestas absorvem grandes quantidades de dióxido de carbono. Portanto, são muito eficientes em controlar a mudança climática. Se você calcula o quanto um veículo emite de CO2 ao longo de um ano e o quanto uma árvore em crescimento absorve de CO2 ao longo de um ano, a gente pode fazer uma conta que basicamente é resumida. Para simplificar, se nós pegamos uma espécie de crescimento rápido, vamos pegar o bambu, a moringa, a glicídia, o eucalipto. Pegamos uma árvore como essa, mas há vários outros exemplos. Eu vou pegar essa porque mais gente conhece elas. A oiticica. A oiticica também, isso é uma oiticica. Ela cresce muito rápido e produz muita madeira, muita celulose. Muita celulose. Então, se nós pegamos essas árvores, basicamente uma delas consome tranquilamente todo o CO2 produzido por um veículo ao longo do ano. E aí a gente pode fazer uma conta que é simples. Tem essa conversa verdista ungueira, né? O carro é um inimigo da sociedade, o carro é do mal, o carro é um horror. Londres está criando leis supostamente ambientais, o Reino Unido inteiro, né? Criando leis supostamente ambientais para na prática impedir que as pessoas andem de carro. Na verdade, ela não vai impedir as pessoas a andar de carro, ela vai impedir os pobres, os trabalhadores. Porque não é que Londres vai proibir as pessoas de andar de carro. Londres vai cobrar caro para quem quiser andar de carro. O Reino Unido vai cobrar caro de quem preferir andar de carro. Você sabe o que isso significa? O que isso significa? Quando você, ao invés de proibir, cobra. Quando você, ao invés de prender, multa, a única coisa que você está fazendo é sancionar os pobres, sancionar a classe média, sancionar os trabalhadores. Pegar, por exemplo, o seguinte. Vamos dizer que se você cometer determinada infração, você vai ser punido com uma multa de 5 mil reais. Eu sou pobre. Eu nem sei o tempo que eu levo para ganhar 5 mil reais. Mas o que é 5 mil reais para um rico? Nada. Então eu não estou proibindo isso. Eu estou vedando que os pobres façam. Estou permitindo que os ricos façam. É isso que eu estou fazendo. Então, leis que impedem a circulação de veículos, cobrando por isso, elas não estão impedindo a circulação de veículos. Elas estão restringindo o direito de ter e dirigir um veículo aos ricos.
É mais ou menos como a proposta do senador Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, que quer privatizar as nossas praias. Quando você privatiza as praias, você não está proibindo que as pessoas tenham acesso às praias. Você está proibindo que os pobres, que os trabalhadores tenham acesso às praias. O que você está fazendo é criando uma espécie de feudo, onde só quem tem dinheiro pode se divertir. O princípio de proibir carros é rigorosamente o mesmíssimo que o senador Flávio Bolsonaro adota ao tentar privatizar as praias brasileiras. Prega um bem público, privatiza, e a partir dessa privatização você gera lucros como? Cobrando dos ricos uma taxa para expulsar os pobres. Porque na verdade é disso que se trata. Cobrar dos pobres um dinheiro que eles não têm para frequentar um lugar, é vedar a eles o acesso a um bem que era público. Ou seja, você está dizendo para os ricos, ó, vocês vão pagar uma pequena taxinha, mas graças a Flávio Bolsonaro e a bancada bolsonarista do Congresso, ou Centrão, vocês estarão livres de pobres. Olha só, nós realizamos o antigo sonho do então deputado Jair Bolsonaro, que reclamava publicamente no Congresso de que aos sábados e domingos ele não podia se divertir porque tinha muita gente na praia. A medida do senador Flávio Bolsonaro resolve esse, abre aspas, problema. É só cobrar dos pobres o acesso. E aí você garante que os pobres, por não terem dinheiro, não vão se misturar com os ricos. Certo? Você vai ganhar dinheiro tomando, ou melhor, tornando particular uma coisa que era pública e vedando para melhor conforto dos ricos o acesso aos pobres. A lógica de proibir carros é tão aporofóbica quanto a lógica de obrigar as casas a serem verdes da infeliz Ana Helena Baerbock, que fez uma declaração. Como é que se chama a escrotice hoje em dia? Ah, sim, a escrotice hoje em dia se chama polêmica. Ana Helena Baerbock fez uma declaração polêmica, que graças aos avós dela, que eram nazis, né, o mundo era mais seguro hoje. E ela também já declarou, polemicamente, que não se importa com o que pensa o povo alemão. O importante é derrotar a Rússia. O importante é o mundo verde. Mas verde para quem? Os alemães vão ter que pagar uma taxa muito alta para continuarem morando, porque as casas deles têm que ser sustentáveis. Não é o governo, é o povo. Você está cobrando essa taxa de todas as pessoas. E isso não é democrático, porque nem todas as pessoas têm as mesmas condições. Para os ricos isso não é nada. Isso é um problema para os pobres, para os trabalhadores, para a classe média. Para eles isso é um problema, para os ricos não é. Então, essa doutrina das casas sustentáveis, da proibição dos carros, ela é profundamente aporofóbica. Ela é aporofóbica. Ela não é nada mais, nada menos que ódio de pessoas pobres. Ódio da classe trabalhadora. Muito bem pintada de verde, né? Muito fofinha. Toda pintadinha de verde. Para dar aquela ilusão, ó, é pelo bem do planeta. Se fosse pelo bem do planeta, os causadores disso tudo estariam sendo punidos e teriam que pagar pelo que eles fizeram. E aí nós entramos em outra discussão interessantíssima. Veja, por exemplo, a pegada de carbono. A pegada de carbono é uma farsa
E uma jogada de marketing que a gente tem que assumir foi brilhante. Foi através dela que as empresas, as grandes empresas, principalmente petrolíferas, né, que são as responsáveis pela poluição da atmosfera mundial. Porque, mas as empresas de carbono no século XIX, gente, o dióxido de carbono não fica séculos na atmosfera. Ele fica 100 anos. Traduzindo, toda a poluição que tem na atmosfera hoje não foi produzida pela primeira revolução industrial. Toda a poluição que está na atmosfera hoje, na forma de CO2, NO2 e CH4, foi produzido por grandes empresas capitalistas industriais e pelo agronegócio nos últimos 100 anos. Perfeito? Não foi produzido em tempos históricos. Foi nos últimos 100 anos, por grandes corporações de petróleo. Essencialmente por latifundiários, criadores de gado, plantadores de soja, desmatadores. Foram essas empresas, não são pessoas, são empresas responsáveis por encher a atmosfera terrestre de gases causadores do efeito estufa. A lógica, inclusive, é bem fácil de compreender. O teor de dióxido de carbono na atmosfera era o quê? 0,28, né? E agora ele subiu para 0,42. Então ele aumentou 50%. Mas não foi por mim. Qual que é a minha pegada de carbono? O que eu faço? Gente, as minhas roupas, elas duram anos. Elas têm que durar. Certo? Elas duram anos, não tem dinheiro para ficar comprando. Anos mesmo. Meu sapato só não dura porque eu tenho que comprar daqueles baratinhos, 4 por 100. Mas o único sapato caro que eu tenho para sair, eu tenho ele há muito tempo. Nós, os pobres, essencialmente, consumimos muito pouco. Perfeito? A gente consome muito pouco. Quem consome muito é quem? Quem consome muito são os ricos. Os ricos consomem muito. O que destrói o mundo não é o consumo dos pobres. Correto? Não é o consumo dos pobres. O que consome muito é o padrão exagerado de consumo dos ricos. Não tem uma famosa cantora pop que viaja de jatinho para lá e para cá? Qual que é a pegada de carbono da criatura dessa? Qual que é a pegada de carbono de um bilionário que tem aviões, jatinhos, helicópteros, iates? Compara com a minha. Compara com a minha. Correto? Compara com de qualquer pessoa pobre. O que a gente consome, meu Deus? Perfeito? Essa ideia ecomalthusiana, segundo a qual o planeta Terra, isso é um pé de moringa. Também não é sem propósito que eu fiz questão de passar por essa rua e mostrar para você essa planta. Nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. A proposta ecomalthusiana, segundo a qual você tem que reduzir a população do mundo. Essa proposta é encarada pelos bilionários do Fórum Econômico Mundial, Davos. Você tem que reduzir a população humana, porque o excesso de gente vai consumir os recursos da Terra. Isso é uma bobagem. Por isso que eles divulgam a agenda LGBTQI, PNA+, não sei o que mais. Porque, grosso modo, nenhuma dessas letrinhas se reproduz. Perfeito? Teoria da autoextinção, muito em voga no Canadá, também. Eles incentivam a esterilização forçada. Suécia, Estados Unidos, Canadá, até muito recentemente.
tinham programas de esterilização forçada. Eles não querem que as pessoas se reproduzam. Vira e mexe, eu vejo um branquinho, uma branquinha, um branquinhe sugerindo que as pessoas pobres não podem ter muitos filhos. É a mesma linha de raciocínio segundo a qual só pessoas com curso superior poderiam exercer cargos públicos. Ou seja, eles, né, da classe deles. Somente eles. Como se Tito, Lula, Abraham Lincoln tivessem curso superior. Né? São ideias fascistóides. Não vou chamar de fascista, porque quem chama todo mundo de fascista são os identitários. A minha definição de fascismo não é do panaca, do babaca do Humberto Eco. A minha definição de fascista é a do Dimitrov, que lutou contra fascista e conheceu fascista de verdade. Ele sabe o que é fascismo. E ele nos contou. Certo? Uau! Então vamos lá. O que nós entendemos? Que as ideias ecomalthusianas não estão preocupadas com o planeta Terra. Se eles estivessem preocupados com o planeta Terra, eles estariam plantando árvores. Eles não estariam tentando reduzir a população humana. Eles estariam tentando fazer o principal problema ambiental do ser humano, que é o sobreconsumo, acabar. Por que existe sobreconsumo? Porque algumas pessoas consomem muito mais do que outras. Porque existe desigualdade na renda. E para você mostrar que tem mais que os outros, você precisa de um carro que ninguém tem, de um helicóptero, de um jatinho, de um iate. Você precisa de algo que os outros não possuem, para jogar na cara de todo mundo que você é especial, porque você rouba o suor do trabalho de outra pessoa. Parabéns, capitalista, parabéns, burguês. Então, se os ecomalthusianos fossem contra o sobreconsumo, a primeira pauta deles era a luta de classes, acabar com a desigualdade social. O grande problema ambiental é a desigualdade social. É a concentração de renda, de riqueza. É a existência de bilionário. O bilionário que é o problema ambiental, não os pobres. O que os pobres consomem? Pega uma pessoa ainda mais pobre do que eu, que está morando lá na selva amazônica. O que ele consome? Esses caras nunca foram, né, na selvinha. Eles adoram falar de meio ambiente. Mas eles falam isso usando um MacBook, um iPad, um iPhone, né? Num apartamento bonitinho, com ar-condicionado. Manda esses filhos de uma para floresta. Quer dizer, como vivem os povos da floresta. Eles se alimentam de peixe, mandioca e do que conseguem coletar. Normalmente açaí, no caso da Amazônia. É disso que eles se alimentam. Eles não consomem nada. Não consomem nada. Vende tudo que uma família do que esses imbecis chamam de povo da floresta consome no longo de um ano. Uns 200 quilos de mandioca, uns 100 quilos de peixe, mais alguma coisinha que eles conseguem achar, um milho, uma coisa qualquer. Se você vender isso tudo, não dá para comprar um iPhone, não dá para comprar meio iPhone. Não sei se dá para pagar a mensalidade, o plano de uma operadora. E esses caras têm a pachorra de dizer que a culpa do problema ambiental do mundo, essas fadinhas da floresta, esses marinos, esses indígenas da Shopee, eles têm a cara de
pau, a pachorra de falar de povo da floresta. Eles têm. Claro que eles têm. São pagos para isso. As ONGs que financiam eles, lá dos Estados Unidos, lá do Reino Unido, lá da França, lá da Europa, são financiadas por grandes corporações poluidoras. As grandes corporações pagam as ONGs que pagam os verdistas ongueiros para mentir, para desviar a discussão do verdadeiro problema. Vamos passar para outra fase da discussão. E aí um ponto que eu gostaria muito de destacar, e preciso, é que já existem nações fazendo isso. A República Popular da China não bastasse ser o país do mundo que mais investe e produz carros elétricos, ou pelo menos híbridos, o país do mundo que tem o maior potencial e uso, a maior capacidade geradora de energia hidrelétrica, a maior capacidade geradora de energia solar, a maior capacidade geradora de energia eólica, é também, e aí a China está fazendo correto, o país do mundo que mais planta árvores. Nenhuma nação nesse planeta planta tantas árvores quanto a China. Uma floresta estabilizada, ela consome o mesmo tanto de oxigênio do que produz. Mas uma floresta jovem que está sendo construída consome enormes quantidades de dióxido de carbono. E é isso que a China está fazendo. Exatamente o contrário do Brasil, que transforma floresta em deserto. Eles estão transformando deserto em floresta, ou seja, em esponjas absorçoras de dióxido de carbono. É isso. Hundreds of kilometers south of Kuping, satellites captured an incredible handshake at the southern edge of the desert. The people of Tselë moved home 3 times due to strong sandstorms. Böyle çıkıp dökünüm dedim de ya. Böyle çıkıp oturma bir önü aklım teşvik falan ketken. Biz olmayız böyle kuanken püydep bazı bulandık geçecek. Yoksa bulandık hep de kısakleşti çıkıp kıyıl başlayıp da bir şey çıkılmış.我是97年考硕士，考的咱们所。人工控制实验、野外环境实验，对，要结合在一起来看这个结果。3.1啊。就是用我们这个河南土话呀，你是为啥而来的？我是为啥而来的？ Scientists have worked for decades to combat desertification. Fortuitously, they also figured out a way to help the poor in the desert. Kısalıkta bir zaten uzakkan adam uğrayıp yolsa ama balığım dertlerdim. Şu mavuşun kinosunu pek kurtunu kaptım. Kinosu kapıkım pek takan yine. Sistanch deserticola is also known as the gold of desert. It only grows with saxaul and red willow.
plants for combating desertification in the desert. This gold is truly a treasure for the people here. 이거만 가서 욕도 밤에 있죠. 안겨서 요즘에 그 경험도 좀 我是个20多年的老党员。总书记说要把论文写在祖国大地上，真是说出了我们心声了。作为一个党员，一个科研工作者，我觉得我做的事很有意义。 With the support of the government, more and more people have joined the fight against desertification. More handshakes are yet to be seen. Do you know? China's first disappearing desert is about to appear with a total area of 40,000 square kilometers, and 80% of the yellow sand will be turned into oases soon. This is the Muas Desert in northern Shaanxi, China. According to media reports, the Muas Desert is about to completely disappear from the territory of Shaanxi. This is also the first desert that the Chinese have eliminated in 60 years. Let's take a closer look in this video. China is vast and rich in resources, covering a total area of 9.6 million square kilometers. But a lot of land has not been well utilized, resulting in waste of resources, and deserts have always been called the forbidden zone of life. If people can effectively use the desert, then China's arable land and green planting area will expand again. Therefore, desert control projects have been put on the agenda in China, and many domestic scientific researchers have also made a lot of efforts for this. Today, China has made significant progress in combating land desertification. The Muas Desert is China's first sand control engineering test site. After years of hard work, China's first disappearing desert is about to appear. It is understood that nearly half of the yellow sand land in this desert has been covered by green plants. Before long, this desert will disappear and it will really become a green forest. The control of the Muas Desert is also the first major feat in China's sand control projects. China's Muas Desert is the fourth largest desert in inland China. It is located in the Daimo River, the Yellow River and its tributaries at the junction of the Inner Mongolia Autonomous Region, Gansu Province, and Ningxia Hui Autonomous Region. The Muas Desert is a desert with a total area of about 42,200 square kilometers, which is larger than China's Hainan Island. Among them, Inner Mongolia occupies the largest area, followed by Gansu and Ningxia. The Muas Desert is located in the middle latitude arid region, with a dry climate and an average annual rainfall of less than 200 millimeters. The highest temperature can reach 40 degrees Celsius, and the winter is severely cold and dry, with a large temperature difference between day and night, which is a typical semi-arid climate in the cold temperate zone. Due to the dry climate, the vegetation on the land is long-lived, sparsely distributed, and the soil quality is poor, which has become the main reason for the desertification of Muas. This phenomenon further deteriorates the ecological environment and causes environmental problems. The climate of the Muas Desert is very harsh. The main reason is that it is located in the middle latitude arid zone,
with very little precipitation and uneven distribution, resulting in an arid and semi-arid climate environment. The vegetation on the land is sparsely distributed, resulting in poor soil quality. The terrain of the Muas Desert is relatively flat, with an average altitude of about 1,500 meters. Sand dunes are the main terrain, and the sand dunes are widely distributed. The shapes of the sand dunes are different, and the maximum difference in height can exceed 100 meters. These reasons lead to the scarcity of water and soil resources, the obstruction of vegetation growth, and the gradual desertification of the land, thus forming the Muas Desert. Human activities and natural disasters are also one of the factors causing desertification in Muas. Human exploitation of land and large-scale development of resources and infrastructure projects, such as mining and oil field exploration and road construction, are constantly destroying the natural environment, resulting in the degradation of the natural environment and the loss of ecological balance. Overgrazing, overcultivation of land, and overlogging have also accelerated the process of desertification. At the same time, natural factors such as drought and geological structure are also the main reasons for accelerating the desertification of Muas. Governance is urgent. After the founding of New China, the local people have been controlling sand and afforestation for decades, gradually turning 8.6 million mu of shifting sand into green. In fact, the management of the Muas Desert has inherent advantages in natural conditions. Compared with the Taklamakan Desert, the Muas Desert is much smaller. First, the Muas Desert is relatively small, only 1/8 of the Taklamakan Desert. The second is that the natural environment and location of the Muas Desert are superior. Before desertification, it was a livestock farm, which itself has relatively abundant precipitation and mild climate conditions. There are 4 distinct seasons here. The highest temperature in summer is no more than 24 degrees Celsius, and the precipitation is abundant, and the area of fixed and semi-fixed sand dunes is large, which is conducive to the survival of plants. The combination of these factors makes the governance of the Muas Desert relatively easy. However, the right time and place require more human efforts. In this protracted desert control campaign, generations of sand control personnel devoted their lives to complete the transformation of the local area from sand in and people back to people in sand and back. The harsh natural environment, coupled with the impact of human activities and other factors, has led to serious desertification in Muas, causing environmental problems and economic losses. In order to solve the problem of desertification, China has adopted a series of control measures, making the control of the Muas Desert a classic case of successful desert control in the world, known as the miracle of desert control. On the one hand, China attaches great importance to the development of ecological economy, adopts the concept of green development, promotes the restoration and protection of vegetation, expands the coverage area of ecological projects such as returning farmland to forests and returning pasture to grass, improves soil quality, slows down soil erosion, and reduces sand and dust weather frequency. On the other hand, the Chinese government uses technological means to promote the growth of vegetation by adopting methods such as afforestation, sand fixation, and spraying of grass seeds. It also promoted casing irrigation, sand fixing, and shelter belt technologies, strengthened the improvement and management of agricultural and animal husbandry production technologies, curbed some ecological problems caused by the projects of returning farmland to forests and grasslands to build forests,
and ensured the improvement of local production and living conditions. According to the latest monitoring of the ecological functions of the Muas Desert by the Shaanxi Provincial Meteorological Bureau since 1980, the local windbreak and sand fixation capabilities have improved significantly. The vegetation coverage in the windbreak and sand fixation area has increased significantly, the area of the dust-prone area has decreased overall, and the measured maximum wind speed has decreased significantly. Over the years, Yulin, Shaanxi has been shrinking the area of the Muas Desert at an annual desertification reversal rate of 1.62%. The forest preservation area and forest coverage rate have increased from 600,000 mu and 0.9% in the early days of the founding of New China to the current 22.48 million mu and 34.8%. The green territory of Shaanxi has advanced more than 400 kilometers to the north. The above-mentioned control methods and measures have achieved remarkable results. The Muas Desert has been effectively controlled, and its coverage and desertification rate have been greatly reduced. The control of the Muas Desert has greatly improved the production and living conditions of local residents, and has also been recognized by the international community. It has provided useful experience and reference for the control of other desert areas, and has become a successful model of desert control in the world, thus known as the miracle of desert control. Thank you for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like, comment. Mas não foi apenas o deserto que se transformou em áreas férteis, cultiváveis. With some 70% of the Earth's loess, China's Loess Plateau is the largest in the world. But erosion has removed precious sand deposits, forming a plethora of gullies. After decades of revegetation, greenery began to spread. Gaoxigo village, located at the heart of this plateau, is a perfect example. Villagers have planted crops for generations, but apple planting is something new. An apple tree takes 2 to 3 years to grow before it bears fruit. It's difficult to tend to the trees, and it takes a long time for the fruits to grow. Whether they can bring profits or even just survive remains uncertain. When Gaoxigo village took on the challenge of planting apples in 2006, villagers watched hesitantly. Located in the heartland of the Loess Plateau,
numerous gullies run through Gaoshigo village and arable land is scarce. Throughout history, to obtain valuable farmland necessary for survival, locals continuously cleared and cultivated hillsides to plant crops like millet and sustain their most basic needs. 广种播收，农民很苦，在主要的水土流失严重，一到暴雨期间就路断人行，山上也没法上，路闯坏了，沟里了，沟道不能出去。 To conserve water and soil, villagers in Gaoshigo began constructing terraced fields on a large scale and built silt dams in the gullies in the 1950s. However, heavy rain washed away the terraced fields, dams and slopes that already lacked vegetation cover. 这是60年代栽的柚树，当时栽的时候是洋洋带苗，高度是20光方，完了浇上水，这是几十年才形成这个梁子。我叫叶如鹏，是1988年从陕西省临校毕业，一直从事山地造林跟水土保持造林工作。今年56岁，工作一干了35年了。 大家看到这都是树枯枝落叶形成的腐殖质层，下边都是黑的。你看现在挖开以后，有这个腐殖质覆盖的都是石土，就是森林只有保持水源的作用。你看这个边边的这都是礁石，有这种的地方的话，容易生根，栽树也成活高。 These pine trees were among the first batch of ecological forests for soil and water conservation planted by the villagers in Gaoshigo. 现在看到我们高西沟都是树多，但是所有这树90%的全部靠人工栽。开始可难做了。 当时就是老百姓背上挎包，拿上个小脚头，自儿装那个爬到山上。过去还有一种我们发明的一种绳子拉到那种黄溪水那个是掉到悬崖边尖上头钻进去，它一有雨水的自然都行了。等个连夜雨天降雨了，它慢慢就生长出来了。 Realizing how important vegetation was, villagers abandoned their traditional practice of continuously cultivating sloping fields, which had been passed down for thousands of years by their ancestors, and instead returned the precious and scarce farmland to forests and grasslands. In recent years, 4 square kilometers of land in the whole village have been divided into a ratio of 3 parts forest land, 2 parts grassland, and 1 part arable land with an emphasis on both ecological and economic efficiency. 整个这个阳山多农田，苹果树，那么它北边山整个生态林，25坡土以下的修地田，25以下种草种树，沟里雨地大坝眼，这步的这个实现了做下这里，一个目的就是叫黄土，不能吃漏了，就是这步的变成绿色。 Currently, Gaoshigo has a forest and grass coverage rate of 70% and a soil erosion control rate of 78%. 看看，环境好了，鸟儿都回来了，各种鸟。林子里面形成自己的生态系统了，是自然形成的。 喂2把羊，喂些少。这是喂不是料的，不是饲料，这好像就草料。草料，就是草跟玉米鸡样放。这个是从店边买的草粉，玉米干，当地的玉米干。这是2份3份打，1份打，对齐。
不干草，不放。逐步的要消灭这个散放药这个制度，农民也接受了啊，生态给我带来好处了，所以农民他就不愿意放药。羊的肥料还得着这个营养素质，带量减得果树最适合养分。肥料然后经过堆砌发酵以后，就直接上了果树了。Nowadays, apple cultivation has become a key industry, bringing prosperity in Gaoxigo. 我们种苹果，一棵苹果，一棵树，好的收入1000多。它既有生态效应，又有经济效应。对我们来说，这都是农民致富的金蛋蛋。你是个我老婆老汉两个光呀，我挣2万几3万。With continuous exploration that spans over 70 long years across 3 generations, villagers in Gaoxigo have not only effectively controlled soil erosion, but have also discovered a path to symbiotic development, harmonizing ecology and economic benefits. 进入9月份以后呢，我们山上的苹果逐渐的都会成熟，欢迎大家都来到我们高溪沟呢参观苹果园苹果采摘。看见了吗？从2000年以后，我们的生态逐步好了，自然生长也有。过去的是没有一棵自然生，起来就养起来，现在有10%的这个有自然能够飞的来着。未来我们高溪沟在现有的这个林木园，我们继续要保护，它生态会越来越好。Eu devo, claro, me desculpar porque nós tivemos evidentes problemas na tradução dos textos, mas o mais importante, que é compreender a ideia geral, eu acho que aconteceu. Por exemplo, o que está acontecendo aí? Nos contrafortes do Himalaia não tem, ou pelo menos não tinha vegetação, certo? Por causa do solo calcário, rochoso. O que os chineses estão fazendo? Simplesmente pegando lenço, barro, jogando nas montanhas e semeando. Semeando gramíneas, semeando arbustos, semeando árvores, semeando florestas, o que é o mesmo que semear vida, que é o mesmo que absorver dióxido de carbono, que é o mesmo que produzir oxigênio, que produzir umidade, que produzir água, o que é exatamente o contrário do que o agronegócio brasileiro vem fazendo. Então, às vezes, nosso líder é muito inimigo do agronegócio, que maldade. Não, gente. O agronegócio é exatamente o contrário do que vocês estão vendo na China. É o contrário do progresso, é o atraso e a morte. Mas não só o agronegócio é o atraso e a morte. Toda a ideia do capitalismo é atraso e morte, é inimiga da vida. Então, as soluções para consertar o mundo via capitalista, as soluções verdiças ongueiras, as soluções fadinhas da floresta, as soluções indígenas da Shopee, são pseudo-soluções. Porque elas não tocam no problema. Você não vai encontrar a solução para absolutamente nada se você não tocar no problema. E o problema é o capitalismo. Simples assim. Essas teorias que não focam na causa nunca vão conseguir eliminar o efeito. Isso é óbvio. Entendeu? Essa é a verdade. Não adianta punir pobre, não adianta punir classe média, não adianta impedir as pessoas de ter acesso à praia, impedir as pessoas de ter acesso a carro. Não adianta reservar isso somente para os ricos. Correto? A solução dos problemas ambientais do mundo. Dito isso, quando eu falo que proibir a circulação de carro, quando eu digo que pegada de carbono, que
tudo isso é uma palhaçada, crédito de carbono é outra palhaçada, é sobre isso que eu estou falando. Porque a questão toda é que, diferente do que os alemães falam, do que os verdistas europeus falam, do que os verdistas húngaros falam, do que as fadinhas da floresta falam, o ser humano pertence ao meio ambiente. O ser humano faz parte da vida. O capitalismo nos fez esquecer isso, mas o socialismo está aí para nos lembrar isso novamente.